Em algum momento da vida, quase toda família passa por feridas profundas. Palavras ditas no calor da raiva, silêncios que duram anos, orgulho acumulado, mágoas escondidas atrás de sorrisos aparentes. Há casas onde as pessoas vivem no mesmo teto, mas já não vivem no mesmo coração. E talvez, enquanto você ouve essa mensagem agora, exista alguém na sua família com quem você quase não conversa mais. Talvez exista uma dor que ainda não cicatrizou. Talvez exista uma distância emocional que parece impossível de atravessar. Mas existe algo poderoso no Evangelho que o mundo não consegue compreender completamente. A cruz de Cristo não veio apenas para reconciliar o homem com Deus. Ela também nos ensina a reconciliar uns com os outros. O Evangelho não é somente sobre salvação eterna, é também sobre restauração aqui na terra, sobre corações quebrados sendo curados, sobre famílias sendo restauradas, sobre relacionamentos que pareciam mortos, voltando a respirar novamente. Vivemos em uma geração que aprendeu a cancelar pessoas rapidamente. Basta uma decepção, uma falha, uma discussão, e logo surgem frases como corta da sua vida, abandona, não perdoa. Mas o reino de Deus funciona diferente. O reino de Deus é construído sobre graça, sobre misericórdia, sobre perdão, sobre humildade. E humildade não significa fingir que nada aconteceu. Não significa aceitar abuso ou ignorar injustiças. Humildade significa escolher o amor acima do ego. Significa abrir mão da necessidade de vencer discussões para preservar relacionamentos. Significa entender que, muitas vezes, estar certo não vale o preço de perder alguém que amamos. Jesus nos ensinou isso de maneira radical. Ele tinha todo o direito de condenar, todo o direito de julgar, todo o direito de desistir da humanidade, mas escolheu amar, escolheu perdoar, escolheu carregar a cruz. E quando olhamos para a cruz, percebemos que o amor verdadeiro quase sempre exige renúncia. Talvez o maior problema dentro das famílias não seja a falta de amor. Talvez seja o excesso de orgulho, porque muitas pessoas ainda amam, mas já não conseguem demonstrar. Ainda se importam, mas não conseguem pedir perdão. Ainda sentem saudade, mas esperam que o outro dê o primeiro passo. Enquanto isso, o tempo passa. E uma das coisas mais dolorosas da vida é perceber tarde demais que uma reconciliação poderia ter acontecido. Quantas pessoas carregam o peso de nunca terem dito "me perdoa"? Quantas carregam a dor de nunca terem dito "eu te amo"? Quantos filhos gostariam de voltar no tempo para abraçar seus pais mais uma vez? Quantos irmãos permitiram que pequenas feridas destruíssem anos de amor? A Bíblia diz em Efésios que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Isso significa que Deus sabe o perigo de alimentar ressentimentos. Mágoas não tratadas se transformam em raízes profundas. E raízes profundas produzem distância, frieza, divisão e amargura. O ressentimento é silencioso. Ele cresce devagar. No começo parece apenas uma decepção. Depois vira indiferença. Depois vira dureza emocional. E quando percebemos, estamos vivendo presos em guerras emocionais que drenam nossa paz diariamente. Mas Deus não nos chamou para viver aprisionados pela dor. Deus nos chamou para viver livres. Perdoar não é dizer que o outro estava certo. Perdoar é decidir que você não vai mais carregar aquele veneno dentro do coração. Porque o ressentimento destrói primeiro quem o alimenta. Pessoas amargas raramente encontram paz verdadeira. E muitas vezes, o inimigo não precisa destruir uma família através de grandes tragédias. Basta alimentar pequenos orgulhos diariamente. É por isso que a reconciliação exige coragem espiritual. Porque pedir perdão exige coragem. Reconhecer erros exige maturidade. Dar o primeiro passo exige fé. E às vezes, Deus espera exatamente isso de nós. Não um coração perfeito, mas um coração disposto. Talvez você esteja esperando o outro mudar primeiro. Talvez esteja esperando um pedido de desculpas que nunca chegou. Talvez esteja cansado emocionalmente. Mas existe uma pergunta importante. Até quando você vai permitir que o orgulho fale mais alto que o amor? A cruz nos ensina que reconciliação sempre custa alguma coisa.
Jesus pagou um preço pela nossa reconciliação com Deus. E nos relacionamentos humanos também existe um preço emocional. Às vezes é abrir mão da razão. Às vezes é ouvir sem interromper. Às vezes é voltar a conversar depois de anos. Às vezes é simplesmente mandar uma mensagem dizendo: "Eu sinto sua falta". Pequenos passos podem abrir grandes milagres. Muitas famílias não precisam de um evento extraordinário. Precisam apenas de alguém disposto a quebrar o ciclo. Porque em muitos lares existe um padrão repetitivo de orgulho, silêncio e afastamento. Mas alguém precisa decidir: isso termina comigo. E talvez Deus esteja chamando você para ser essa pessoa. Não porque você é mais forte, não porque você é melhor, mas porque o Espírito Santo produz em nós algo que o mundo não consegue produzir sozinho: amor genuíno. Um amor que permanece mesmo quando dói. Um amor que escolhe a paz. Um amor que não desiste facilmente. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores". Isso significa que promover paz é uma missão espiritual. Pessoas que restauram relacionamentos carregam algo do próprio coração de Deus. Mas existe outra verdade importante. Restaurar relacionamentos não significa reconstruir tudo instantaneamente. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Algumas conversas serão difíceis. Algumas reconstruções acontecerão lentamente. E tudo bem. Deus trabalha também nos processos. O importante é não endurecer o coração. Porque corações endurecidos param de sentir, param de acreditar, param de tentar. E quando o coração endurece, até a oração se torna pesada. Por isso a Bíblia fala tanto sobre guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez hoje Deus esteja pedindo para você liberar alguém. Talvez esteja pedindo para você abandonar uma mágoa antiga. Talvez esteja pedindo para você voltar a orar por alguém da sua família, em vez de apenas criticar essa pessoa dentro da mente. Existe poder na oração feita com sinceridade. Muitos relacionamentos começam a ser restaurados primeiro no mundo espiritual. Antes da conversa acontecer, Deus já começa a trabalhar nos corações. Antes do abraço acontecer, Deus já começa a quebrar muralhas emocionais invisíveis. Nunca subestime o que Deus pode fazer em uma família. A Bíblia está cheia de histórias de restauração. Filhos pródigos voltando para casa, pessoas improváveis sendo transformadas, corações endurecidos sendo alcançados pela graça. Porque Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. E talvez exista alguém ouvindo isso agora que já perdeu as esperanças. Você olha para sua família e pensa: não tem mais jeito. Mas o mesmo Deus que ressuscitou Jesus também pode ressuscitar relacionamentos mortos. O mesmo Deus que transforma desertos em jardins também pode transformar ambientes frios em lugares de amor novamente. Não desista cedo demais. Às vezes o milagre começa quando alguém decide obedecer mesmo sem sentir vontade. Porque maturidade espiritual não é agir apenas baseado em emoções. É escolher princípios mesmo quando o coração ainda está ferido. E existe algo muito poderoso quando alguém decide amar como Cristo amou. O amor humilde quebra barreiras. O amor humilde silencia guerras. O amor humilde restaura pontes destruídas. Talvez você não consiga mudar toda a sua família sozinho, mas pode decidir não aumentar a dor. Pode decidir não alimentar conflitos. Pode decidir ser uma voz de paz dentro da sua casa. E isso já é um começo poderoso. Que hoje Deus cure áreas do seu coração que ninguém vê. Que Ele restaure sua capacidade de amar sem orgulho. Que Ele devolva a esperança para relacionamentos que parecem desgastados. E que a graça de Cristo transforme sua família de dentro para fora. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Talvez um simples compartilhamento seja exatamente o instrumento que Deus vai usar para começar a restaurar uma família.